Eu estava ontem, sexta-feira e ontem, estudando algumas coisas nesse livro de Números, e eu achei aqui algo interessante, algo que eu já reli um monte de vezes, mas que chamou a minha atenção dentro do capítulo 13 do livro de Números. Alguma coisa que o Senhor me fez entender que muitas coisas nos impedem de sermos abençoados por Deus, e uma dessas coisas é o medo. O medo, ele paralisa, o medo bloqueia as suas ações, o medo desgasta emocionalmente, baixa a imunidade. Enfim, o medo, ele tem o poder de neutralizar. Uma pessoa medrosa é uma pessoa que vive sempre com problemas de saúde. Uma pessoa medrosa, ela não arrisca, porque o medo não permite que ela faça isso. E eu estava então lendo aqui esse capítulo 13 e me chamou a atenção. Então, queridos, vamos ver aqui a partir do verso de número 23. Nós vamos ler o verso 23, depois vamos lá para o 27, 28 e assim consequentemente. Verso 23 diz assim: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Vamos lá para o verso 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Vamos lá para o verso 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí o verso 32 diz: e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto da palavra de Deus que chama a nossa atenção, porque o povo hebreu, ele sai do Egito, e a promessa de Deus para eles era a promessa de uma terra fértil, de uma terra produtiva, de uma terra que pudesse manar leite e mel. Ou seja, a promessa de Deus era de tirá-los da escravidão do Egito, conduzi-los até a uma terra onde eles pudessem viver de uma forma tranquila e desfrutando de tudo aquilo que Deus tinha para lhes oferecer. E nós vemos então, irmãos, que Moisés, ele manda 12 homens para espiar a terra. Aqueles homens vão e voltam, e eles então trazem uma mensagem até então boa, mas eles também trazem uma mensagem negativa.
eles afirmam que a terra era uma terra boa. Mas aí nós vamos observar, a partir do verso que nós lemos, o verso do número 23, que eles trazem de lá um cacho de uvas. O texto diz que eles cortam uma vide com um cacho de uvas, e o cacho de uvas era tão grande que eles tiveram que usar 2 homens para carregar aquele cacho de uvas, e trouxeram também outros frutos daquela terra. Então, queridos, a princípio a notícia era uma notícia boa, e eles dizem, na realidade, a terra é uma terra que emana leite e mel. Mas a notícia ruim é de que lá naquela terra habitam homens grandes, as cidades são fortes, e os homens de lá são homens grandes, são homens fortes, e nós não poderemos então possuir aquela terra. Olha, meus queridos irmãos, o que é que eu percebo nesta palavra? Eu percebo que Deus promete uma bênção, e eu olho e eu vejo que a bênção de Deus, ela está ali, ela está ao meu alcance, e eu posso tomar posse daquilo que Deus já me prometeu. Mas aí entra uma coisa para tentar bloquear a minha ação. O medo vem, e o medo começa então a colocar obstáculos, e aí nós ouvimos até uma voz dizendo: não vá, porque você não vai conseguir, não vá porque é difícil. E assim, aqueles 12 homens que foram espiar a terra, eles voltaram com esse relatório negativo. Eles amedrontaram o povo, eles criaram pânico no povo, eles criaram terror no povo. E aí, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela diz para nós aqui no verso 32 que eles infamaram o povo, ou seja, eles criaram pânico, terror no povo, e o povo então absorveu a mensagem negativa que aqueles homens trouxeram. Olha, meus irmãos, a incoerência de certas situações. Deus já prometeu a bênção, Deus já prometeu a vitória, porque quando Moisés determina que eles vão espiar a terra, é porque quando eles saem lá do Egito, Deus dá a palavra de promessa para Moisés. Deus promete introduzir aquele povo numa terra boa, uma terra que Deus lhes daria como herança, para que eles colocassem os pés naquela terra e possuíssem aquela terra como herança que Deus estava dando para eles. Muitas vezes, irmãos, nós permitimos que o medo nos impeça de caminharmos, de prosperarmos, de andarmos para frente. Por quê? Porque o medo bloqueia, o medo paralisa, o medo faz com que nós olhemos para situações favoráveis e nós achamos que a situação ela é desfavorável, e por isso muitas vezes nós não conseguimos tomar posse da bênção que Deus já determinou que seria nossa. E eu estava pensando nisso. Aí eu fui ler lá no Evangelho de João, na carta de João, na primeira carta de João, lá no capítulo 4, verso 18, o que ele traz ali, o que ele fala ali para nós naquela carta. Ele traz uma mensagem interessante, uma mensagem importante. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra na primeira carta do apóstolo João. Ele diz ali: no amor não há temor, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor. Ou seja, no amor não há medo, no perfeito
perfeito amor não há medo. Por quê? Porque o amor, ele lança fora todo medo. João referia aqui em relação ao nosso amor para com Deus. Ele dizia que aquele que ama a Deus verdadeiramente, ele não precisa temer. Ele não precisa ter medo. Por quê? Porque o amor, este amor que eu tenho em Deus, esta ligação que eu tenho com Deus, este elo que eu tenho com Deus, ele vai lançar fora todo medo. Então eu não preciso ter medo, eu não preciso temer, eu só tenho que avançar, eu tenho que prosseguir, eu tenho que caminhar em direção à promessa da bênção que Deus já determinou para a minha vida. Eu preciso entender isto, irmãos, e continuar caminhando. Eu não posso permitir que o inimigo venha minar a minha fé, tirar do meu coração a certeza que Deus colocou. E aí você vai lá para o livro de Jó, lá no capítulo de número 3. O que você vai encontrar ali? O que é que Jó fala ali, capítulo 3, verso 25? Ele diz assim: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, todo o mal que me trazia medo, que me preocupava, ele me sobreveio. Tudo aquilo que eu temia. O que é? Qual era o temor de Jó? Qual era a preocupação de Jó? Jó era um homem rico. A palavra de Deus, a Bíblia fala que era o mais rico do Oriente. Então era um homem que tinha bens. O homem tinha ovelhas, tinha camelos, tinha bois, tinha família, o homem tinha tudo, tinha saúde. Mas qual era o temor de Jó? Primeiro, de perder os bens, de perder os filhos, de perder a saúde. Tudo isso aconteceu. Ele perde os bens, ele perde os filhos e por fim ele perde a saúde. E aí, mais lá na frente, depois que tudo isso acontece, ele tem a compreensão e o entendimento. E aí ele fala: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então, queridos, não adianta viver uma vida com medo, porque tudo aquilo que Deus permitir, e não acontece nada se não for permissão de Deus, tudo que Deus permitir vai acontecer. Então não adianta eu ficar atemorizado, não adianta eu viver uma vida amedrontada, não adianta, porque se Deus permitir, tudo vai acontecer. Agora, há um detalhe importante: nós precisamos entender que nós estamos debaixo das mãos de Deus, estamos guardados pelo Senhor, estamos protegidos pelo Senhor. É Deus que guarda o seu povo, é Deus que cuida de nós. E se vier o dia mau, Deus vai nos guardar também no dia mau. Então eu não preciso viver uma vida atemorizada, uma vida com medo. E aí a gente volta lá para o livro de Números, onde nós lemos. Vamos voltar lá no livro de Números, e nós vamos agora para o capítulo de número 14, e nós vamos ver aqui a diferença, irmãos, entre uma pessoa temerosa, uma pessoa medrosa e aquele que tem coragem e que confia na promessa de Deus. Porque há pessoas que confiam em Deus, na promessa de Deus, e ele não teme, não tem medo, ele vai em busca daquilo que Deus prometeu. Então aqui em Números capítulo 14, no verso de número 6, havia entre aqueles 12 homens, havia dois, que eram Josué e Caleb. Esses dois irmãos, que foram espiar a terra, quando eles ouvem aqueles 10 dando a notícia ruim, o que eles fazem, diz o texto? Eles rasgam as suas vestes e falam para toda a congregação
dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha a diferença no verso de número 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar naquela terra, ainda que haja gente, ainda que os homens são grandes, ainda que hajam gigantes naquela terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá, porque é uma promessa dEle. Ele prometeu, Ele vai nos colocar lá naquela terra. Queridos, é preciso que alguém se levante e que alguém diga: não temam, creiam somente, porque se Deus quiser nos pôr lá, Ele vai nos colocar, porque Ele é o Deus que promete e cumpre a sua promessa. Aleluia. No verso 9 eles dizem: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Olha, queridos, a diferença de visão. Olha a visão de Josué e de Caleb. Aquele povo lá é o nosso pão. Aleluia. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Olhando para eles, Josué e Caleb anima o coração do povo, dizendo: aquele povo é o nosso pão, a nossa bênção está lá naquela terra. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, nós, como servos de Deus, nós não precisamos temer a nada. Nós precisamos tão somente confiar, tão somente acreditar, tão somente crer que Deus é o Deus da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa alma, aquele que cuida de mim, aquele que cuida de você, queridos. Nós precisamos apenas fazer como Davi, nos abrigarmos debaixo das asas do Senhor, estarmos guardados no Senhor, protegidos pelo Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos mudar a nossa visão, precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos ter a visão de Josué e de Caleb. Precisamos ter uma visão contrária, uma visão diferente daquilo que muita gente vê, daquilo que muita gente pensa. Ah, pastor, mas as coisas estão acontecendo. Acontece todos os dias, irmãos. Todos os dias acontecem coisas boas e coisas ruins. Eu estou acostumado com isso. Eu estou acostumado com isso. O mundo que nós vivemos é isso. São coisas boas hoje, amanhã poderão vir coisas ruins, mas depois de amanhã Deus tira as coisas ruins e traz as coisas boas novamente. Eu preciso tão somente estar debaixo da mão poderosa do Senhor, para que Deus continue abençoando e guardando a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma questão de visão, é uma questão de como você vê as coisas, de como você olha e vê as coisas. Isso é questão de entendimento. Queridos, eu quero dizer para você nesta manhã: o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que guarda, Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que cuida. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, e Ele vai continuar cuidando, irmãos. Não acontecerá nada se Deus não permitir. O que aconteceu com Jó foi permissão de Deus. Por quê? Porque Deus via nele um homem íntegro, um homem temente, e Deus então permitiu que ele fosse tentado. Deus permitiu.
Deus acreditou na fé daquele homem. Deus sabia que Jó não o negaria, e Deus então permitiu. Há coisas que acontecem conosco porque Deus está permitindo para provar a nossa fé, para ver até onde vai a nossa fidelidade. Eu quero dizer para você nesta manhã, querido, tome posse da palavra de vitória, tome posse da palavra de bênção, tome posse, diga: Senhor, eu estou protegido, há uma cerca de proteção ao meu redor, a mão do Senhor está sobre mim, o Senhor é o Deus que cuida de mim, da minha casa, da minha família, e eu sei, Senhor, que nada me acontecerá. Sei que o Senhor permita, mas se o Senhor permitir, é para provar até onde eu vou continuar caminhando com o Senhor, até onde eu vou. Muitas vezes é assim, irmãos, porque nós às vezes somos bons crentes só no momento bom, no momento da bonança, no momento da alegria. Aí vem uma dificuldade e a gente já começa a blasfemar contra Deus, começa a murmurar e começa aquelas indagações: será que Deus me ouve? Será que Deus está me escutando? Ah, meu Deus, por quê? Ah, meu Deus, será para quê? Não, queridos, não tem porquê e nem para quê. O que acontece é que Deus está provando a nossa fé, Ele está provando a nossa fé, para ver até onde nós vamos suportar. Aleluia. Os nossos irmãos do passado, muitos deles tiveram a cabeça arrancada do corpo, muitos deles foram mortos à espada, jogados na arena como espetáculo para que os leões despedaçassem. Mas eles se mantiveram firmes, mesmo na dor da morte, eles se mantiveram fiéis a Deus, mantiveram firme, mantiveram a sua postura de servos de Deus. Nós precisamos também, queridos, precisamos ter a postura de homem e de mulher de Deus. Eu não vou viver atemorizado, eu não vou viver com medo, não, queridos. Eu preciso apenas confiar no Deus Todo-Poderoso. Aqueles 12 homens que foram espiar a terra, eles viram que a terra era boa. Cacho de uva precisava de 2 homens para carregar, figos, romãs, tudo era uma proporção grande. Eles viram tudo isso, chegaram a dizer: a terra realmente manda leite e mel. Mas aí, queridos, eles perderam a visão, perderam o foco. Ah, mas lá tem gigantes, a cidade é fortificada, nós não vamos conseguir tomar aquela cidade. Mas aí levanta 2 homens que não perderam a visão, que não perderam o foco, 2 homens que viram tudo e disseram: essa é a terra que o Senhor prometeu para cada um de nós, essa é a terra, e aquele povo lá é o nosso pão, é o nosso pão, e nós vamos entrar e vamos tomar a terra. Tanto é que, se você for ler mais para frente, você vai ver que Josué reparte depois a terra para as tribos que saíram com eles lá do Egito. Queridos, é assim. A dificuldade vem, é para que a vitória venha. Não há vitória sem luta, irmãos. Não há vitória sem luta. Como é que você vai conseguir ganhar uma vitória, uma batalha, se você não entra nela? Então é preciso vir à luta para que você possa conquistar a vitória. É preciso que a luta venha, e aí você vai se revelar quem é você. Aí você vai se revelar, aí Deus vai realmente te conhecer. É no momento da luta é que Deus vai te conhecer. Deus vai conhecer o seu caráter, Deus vai conhecer a sua força, Deus vai ver o tamanho da sua confiança, o tamanho da sua fé. É nessa circunstância que Deus vai ver isso. Eu vou finalizar dizendo para os irmãos: aleluia. A Andressa, a minha neta, foi no médico já há alguns dias, fazendo alguns exames, alguns problemas. E sexta-feira
ela foi levar um outro exame que o médico havia pedido, e eu fui levar ela. Como não entra acompanhante no consultório, ela entrou, e até fiquei preocupado, porque passaram mais de 40 minutos, e ela não saía do consultório. E aí ela sai do consultório. Assim que ela sai, eu notei uma diferença nela, porque ela estava muito preocupada, e o semblante triste, e ela sai diferente. Ela saiu com um brilho nos olhos, o rosto dela estava alegre. E nós entramos no carro, ela foi me contar o que o médico tinha conversado com o neurologista, o que ele tinha conversado com ela. Aí ela falou para ele assim: doutor, meu pai fala tudo isso que o senhor está falando para mim. Meu pai fala para mim. Ele falou assim: por que você então não ouve o seu pai, os conselhos do seu pai? E falou muito com ela, e falou para ela assim: o seu pai venceu um câncer. Esse médico, eu celebrei o casamento dele, eu tive o privilégio de celebrar o casamento dele. Seu pai venceu um câncer. Então você faz como seu pai faz. Faça como ele faz. É ter a visão diferente, olhar para a possibilidade do milagre. Então ele conversou muita coisa com ela. Ela mudou completamente sexta-feira para cá. Completamente ela mudou. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente saber que as coisas ruins elas vêm, mas eu sei que o Deus que eu sirvo é maior do que tudo. E eu entendo perfeitamente que tem coisas que Deus permite, é para provar a minha fé. É para provar a minha fé. E eu digo: Senhor, eu não serei reprovado nessa situação. Eu vou tirar a nota máxima. Vou tirar a nota máxima nessa situação. E eu deposito toda a minha confiança no Senhor. Eu arregaço as mangas, e eu olho para frente, eu olho para o alto, eu olho para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Queridos, não seja como aqueles 10 homens, que a bênção estava ali, era só entrar na terra e possuí-la. E se você for ler mais para frente, você vai ver que aqueles homens não entraram na terra prometida. Eles reclamaram e disseram: por que é que nós saímos do Egito? Lá no Egito tinha panela de pepino, panela de cebola. Lá no Egito, saudade do Egito, saudade da escravidão, saudade do chicote de Faraó. Eles olharam para trás. Irmãos, a bênção está na frente, e eles olharam para trás, queriam voltar atrás, queriam renunciar à bênção e à vitória que Deus estava dando para eles. Não olhe para trás, queridos, olhe para frente. A vitória está na frente, a terra prometida está na frente. É lá que está a sua vitória. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Para trás, jamais. Só para frente. Só para frente. Coloque-se em pé, por favor. Em nome de Jesus.